Fala galera, acredito que este vídeo vai surpreender muita gente. Há muitos anos que eu bato na tecla que para ser day trader é preciso ter muita grana. Só que quando eu falo muita grana, né, logo aparecem os lacradores de plantão perguntando: então day trading não é para pobre? Para quem tá fudido? Essa foi a pergunta que me fizeram no outro dia. E eu acho que eu estava inspirado nesse dia, graças a Deus, e eu respondi: pô, por incrível que pareça, o day trading, para quem é pobre e tá fudido, neste país, talvez seja a melhor alternativa, o melhor emprego que uma pessoa pobre ou fudida possa ter. Só que ao mesmo tempo que eu falo isso, quando eu falo que precisa ter muita grana, o pessoal fala: pô, mas tão pobre, fudido, não tem muita grana. Quando eu falo muita grana, galera, eu estou dizendo aí um ano de reserva. Um ano de reserva, pelo menos. Por quê? Você não consegue se desenvolver em menos tempo do que isso, com uma outra exceção, mas que foge completamente à regra. É só pegar estudos nos Estados Unidos, não é só aqui no Brasil, na FGV aqui no Brasil, a Veja de algumas semanas atrás, onde mostra a mortalidade altíssima de traders. Na Veja falava de 99%, na FGV 98%, né, de day traders especificamente. Então bate com o que eu sempre preguei, precisa ter grana, né, para operar, precisa ter reserva. Na verdade, a grana não é para margem. Vamos deixar as coisas claras. Não é para margem, é para você, se quiser se desenvolver como trader, ter dinheiro para bancar suas despesas do dia a dia, principalmente se você tiver compromissos, como se for casado, ter que pagar aluguel, tiver filhos, né? A esposa não trabalha, você não pode largar um emprego para ser day trader, como muitos pregam, né? Porque pregam no sentido de os messias pregando a salvação, a liberdade através do day trading, né? Que isso torna uma coisa tão atraente, como se fosse um buraco negro, né? Um buraco negro, para quem já estudou, ele suga até a luz, né? Nesse caso, ele suga até a razão das pessoas, né? Mas vamos falar sobre o day trading para quem está começando e vamos esquecer essa questão da reserva. Vamos ser pragmáticos. Eu prefiro que vocês aprendam comigo do que com esses falsos messias da prosperidade, da felicidade. O day trading é uma profissão como qualquer outra que demora muito tempo para você se profissionalizar. Eu sempre associei com engenharia, direito. Eu vi um vídeo no outro dia, num podcast que me foge o nome, o entrevistado estava comentando que no Brasil existem mais cursos de direito que todas as universidades de direito de todos os países somados do mundo. É natural que com esse número, né, que a maioria não passe na OAB, né? Vai ter que fazer cursinho, estudar e vai levar alguns anos passar na OAB e ser efetivamente um advogado. Mas enfim, essas analogias de uns tempos para cá, a galera começou a lacrar, dizer, pô, então, né, não pode ser fudido para ser trader, não pode ser pobre para ser trader, não, tem que ser como um curso universitário. Eu sabia que era uma lacração de geração Z, eu acho que é a geração atual, não sei, ou pelo menos o alfabeto acabou. E eu também fui muito feliz porque eu comparei essa profissão, para não ser uma coisa elitista, eu comparei a um pedreiro, que um pedreiro leva meses, talvez anos, para sair de servente e ser até um pedreiro, né, realmente competente, que daquele que vai ser indicado por um empreiteiro para outro, de uma pessoa para outra que esteja fazendo obra em casa, porque coloca os azulejos direitinho, levanta uma parede, enfim, faz o que tem que ser feito da maneira correta, com qualidade, com capricho, sem deixar aquele inferno de obra na casa, mas sempre uma obra muito limpa. Isso leva anos. E eu comentei isso num vídeo recente, um vídeo da série aí Ogro Responde. Vários pedreiros vieram corroborar com isso. Teve um comentou que de servente até ser um bom pedreiro, 5 anos. Então, cadê a lacração com relação ao que eu sempre disse, que leva algum tempo para ser um trader ou day trader? Tanto faz, né? O que muda é só o time frame. É que no day trading ele é tão atraente nos dias de hoje por conta da alavancagem que você consegue com mini contratos de índice dólar. Se você for ter o mesmo objetivo financeiro com ações, você tem que ter aí sim um capital bem maior na sua conta corrente, né, como margem para operar day trading, né? Então, o day trading, né, dentro
quando a gente falava, há 20 anos atrás, ser um swing trader ou as margens exigidas eram mais ou menos as mesmas, né, para você ter um retorno financeiro. Mas hoje em dia o day trading, né, não só no Brasil, mas no mundo, virou uma febre, virou uma panaceia. E eu, como educador, e com 20 anos de experiência, já tendo treinado só no projeto 10% para mais de 18 mil pessoas, fora talvez dezenas, centenas de milhares que eu treinei através das minhas aulas, seja no Ogroflix, no YouTube, seja as aulas que eu ministrava na B3 quando eu era professor. Eu sempre bati muito nessa tecla. Só que eu quero, então, hoje, quebrar um paradigma, né, no meu canal. Eu quero falar sobre o day trading para quem tem, por exemplo, R$ 500. Quantas discussões eu tive com o meu time quando eu batia, esculachava todo mundo que falava: vem aprender a ser day trader com R$ 500. Eu sempre bati nessa tecla de uma maneira muito dura. E por que que eu estou gravando esse vídeo falando sobre como ser day trader com R$ 500? Porque eu prefiro que você aprenda comigo da maneira certa do que aprender da maneira desvairada, né, ilusória, de que vai ser uma coisa muito rápida. Então, eu vou mostrar aqui como você fazer day trading com R$ 500. Eu sempre sugeri que a margem para se operar mini contratos de índice fosse R$ 1.000 e de dólar R$ 2.000. Mas vamos supor que você só tem R$ 500 e você não está com paciência para esperar dobrar essa conta margem e economizar R$ 1.000. Você quer começar agora, tá? Então, beleza. Não muda nada de tudo que eu venho falando nesses anos todos. Se você quer ser day trader profissional, vai começar com R$ 500, portanto, que eu vou mostrar aqui os cálculos para você não meter os pés pelas mãos, mas vamos abrir um pouco o horizonte, coisa que ninguém abre, né? Vamos abrir o cenário. Você não tem emprego? Então, como é que você vai pagar suas contas? O que eu vou propor aqui é, se você tem R$ 500 e quer operar mini contratos, ok, eu vou ensinar como fazer isso. Agora, não é para pagar suas contas. Se você realmente é muita disciplina, tiver um mínimo de reserva para aguentar alguns meses, talvez até você consiga evoluir, mas essa pressão das contas, eu tenho dinheiro para 2 meses, putz, é difícil alguém começar a ganhar dinheiro, né, para pagar as contas, né, o dia a dia, sobreviver aprender a operar em 2 meses. Mas enfim, eu quero tentar abstrair e ensinar a operar com R$ 500. Não muda nada. Se você vai levar um ano, você precisa de dinheiro para um ano. Porque se você não tiver esse dinheiro para um ano, daqui a pouco você vai precisar usar esses R$ 500 para outra coisa, vai se alavancar por conta da pressão de ganhar, sei lá, R$ 100, R$ 200 por dia, né? Vezes 20, na hipótese que você ganhasse todos os dias da sua vida, vezes 20, estamos falando aí de R$ 4.000. É a conta que a galera faz, mas tá errado. Você não vai se ganhar todos os dias. E se você tira esses R$ 200 para pagar as contas, você vai estar sempre com os R$ 500 parado lá, não sobe o capital. E aí ganhou R$ 200, tirou para fazer supermercado, voltou aos R$ 500. Pronto, o dia que você errar na mão, perdeu, sei lá, R$ 100 no dia. E aí, já está 400. Então, não vou nem entrar no mérito de, né, R$ 100 em 500 equivale a 20% ao dia, ou se você perdeu R$ 100, está começando com 400 no dia seguinte, R$ 100 ao dia equivale a 25%. Isso aí não faz sentido nenhum. Mas, se você tiver disciplina, operar um contratinho de índice, já estou abrindo uma exceção. Operar índice, eu sempre sugeri no mínimo R$ 1.000 para um contrato. Eu tenho 5.000, vou operar 5. Não, você tem 5.000, deixa 4.000 na renda fixa, que está pagando uma bela grana agora, e pega esses R$ 1.000 e opera um contrato. Até porque se você fizer muita besteira, você consegue ainda repor essa margem e continuar trabalhando com R$ 1.000. Né? Se aqueles R$ 5.000 você reservou para o trade, mas não deixa ele na corretora hipótese alguma, pelo amor de Deus, separa, trava esse dinheiro em outro lugar e opera com R$ 1.000 um contrato. Como a onda, né, o oba-oba aí que eu pesquisei, todo mundo ensina a ser trader com R$ 500, beleza, eu vou ensinar não a ser trader, eu vou ensinar a operar com R$ 500. Se você deseja aprender a ser trader, só tem R$ 500 para o seu aprendizado. Mas tudo que eu sempre disse segue valendo. Se você é arrimo de família, você precisa ter reservas para fazer isso.
né, para fazer, para abraçar essa profissão. Ou como, num bate-papo que eu tive até com um aluno do projeto, tem que ter uma garra muito grande como esse nosso aluno que trabalha de garçom das 7 da noite até as 3 da manhã para ter dinheiro, para pagar as contas e ainda a grana para a margem para aprender a ser day trader. Está com a gente desde fevereiro deste ano. Então, veja, já estamos em agosto. E ele disse que ainda não virou a chave por questão de ansiedade, até por conta dessa pressão emocional, né, que ele sente, porque, pasme, ele é economista e pós-graduado em mercado financeiro. Só que ele quer ser day trader ou trader, alguma carreira de analista de crédito no Serasa para abraçar essa profissão e, ao invés de buscar, né, quando nos primeiros tropeços que ele deu, buscar de novo um emprego, o nível de conhecimento que ele tem, ele buscou um emprego de garçom justamente para ser no horário noturno, vai até de madrugada, o restaurante fecha a 1 hora, mas tem que limpar banheiro, limpar mesa, imagine, chega 3 da manhã em casa para no dia seguinte acordar 8 e pouco e acompanhar a gente no Morning Call e operar aí na parte da manhã. Enfim, de repente, para esse tipo de pessoa que não tem reserva e tem essa garra, essa força de vontade, que para mim foi uma lição de vida encontrar, conhecer uma pessoa assim, devem ter milhares como essas pelo Brasil afora, que eu vou mostrar como operar com R$ 500. Vou repetir, o ideal seria começar com R$ 1.000 para índice. Dólar, né, mini dólar, o ideal seria não é nem 2.000, tá? O ideal seria 3, 4.000, porque a alavancagem é bem maior que a do índice. Então vamos começar do básico. Vamos falar de alavancagem. Acho que muita gente opera índice dólar, não tem a mínima ideia da alavancagem que é. Então eu vou desenhar aqui, não vou usar quadro branco, vou rabiscar aqui na minha tela para vocês acompanharem. Então vamos lá. Nós temos, né, o original, os contratos originais que foram criados pela BMF lá nos anos 80. Os originais são os contratos de dólar e os contratos de índice futuro, tá? Contratos de dólar, aqui a gente na gíria a gente chama de dólar cheio, porque hoje tem um mini, então a gente chama de cheio. Contratos de dólar você só negocia de 5 em 5. Então, são 5 contratos, 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos. Você não consegue negociar um contrato. Índice, mesma coisa que o dólar. Nós temos 5 contratos, 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos e segue o baile. Isso desde os anos 80. E nessa época se negociava no chão lá da BMF, o que a gente chama de trading floor, no pit, aonde ficava os traders das corretoras, dos bancos ou traders autônomos, né, operando ali dólar entre si, dólar e índice entre si. Acho que vocês já viram vários vídeos, eles usavam esse telefone aqui para fazer as suas operações, né? Eu, nessa época, eu operei ainda no período de Viva Voz, mas não lá no pitch. Eu operava em um espaço de coworking e lá tinha uma caixinha da corretora onde eu tinha a conta, né? Que era parceira desse coworking, e a gente ficava ouvindo o pitch, né? Como se estivesse dentro da roda. A gente ouvia o estresse, a gritaria e eu cheguei ao ponto de operar opções de telemarketing, que era número um do Ibovespa. Acho que o peso era mais do que Vale e Petrobras somados no dia de hoje. Então, quando o Ibovespa, quando o índice futuro subia, normalmente o Telemar estava subindo junto, né? Era muito difícil o Ibovespa ou o índice futuro de Ibovespa subir sem a Telemar, né? Acho que, se não me engano, era 30 e tantos por cento do peso do Bovespa quando eu comecei. Às vezes eu conseguia operar ouvindo a caixinha sem nem olhar gráfico, dependendo do grito, o cara, né? Nossa, ou então o cara tava tão enfiando, nossa, é mais, pá, enfiaram mais 10, enfiaram mais 20, enfiaram mais 100. Putz, você já podia vender telemarketing, o mercado tava caindo. Estão tomando sem parar, pá. Tinha um cara que, esse cara, quando ia almoçar, entrava outro lugar que a voz dele era monótona, tipo assim, só operando mesmo com gráfico, porque por ele você não tinha a mínima ideia da pressão que estava rolando lá no trading floor. Mas enfim, então, isso aí, esses contratos começaram a ser negociados na BMF, hoje B3, né? Era a Bolsa
de mercadorias e futuros, e a Bovespa era mercado à vista, depois as duas se fundiram na década, caramba, retrasada, foi em 2008, se não me engano, já tem bastante tempo. E aí se fundiram e hoje tem o nome de B3, para quem é novo, fica um pouquinho da história aí dessas duas bolsas, né? No início dos anos 2000, foi um mega sucesso o início dos home brokers no Brasil, né? Associado também com internet de banda larga, que começou a ser comercializada no Brasil por uma ou outra operadora lá pelos anos de 98, 99. Então, 2000 foi um passo, né? Assim como o Internet Bank se popularizou, as corretoras criaram o home broker, assim como os bancos tinham o Internet Bank. No caso, as corretoras criaram o home broker para operar Bovespa eletronicamente. E com isso virou uma febre, virou um sucesso. Eu sou dessa época, eu comecei exatamente em 2002. Nessa época tinha poucos home brokers, de poucas corretoras à disposição do varejo, mas virou uma febre, começou todas as corretoras a implementarem, etc. E em 2006, a BMF, né, vendo esse filão de especulação em mercado à vista e mercado de opções na Bovespa, ela criou o seu home broker, só que era proprietário dela, da BMF, que aí as corretoras ofereciam para os seus clientes, mas você, na verdade, se logava na corretora e depois se logava, você ativava, abria o home broker da BMF e botava sua conta lá. Só que na época era bem ruinzinho, eu mesmo perdi a noção dos contratos que eu já tinha girado no dia, não batia, muitas vezes travava, eu tinha que fechar, abrir de novo, mas o tempo foi passando e aí as próprias corretoras começaram a criar os seus home brokers e as plataformas começaram a criar os roteamentos através delas direto às corretoras ou às vezes nem passando pelas corretoras, indo direto para B3, né? E a corretora só fazia, né, através do site dela, dos aplicativos dela, o acerto de margem, o cálculo de risco, enfim, baseado na margem do cliente. E com isso, né, de 2006 para cá, com essa entrada da BMF no varejo, eles sabiam que esses contratos eram extremamente caros para o varejo, além de perigosos, pela alavancagem que eles têm. Então, os contratos cheios de dólar, né, como eu falei, que são de 5 em 5 contratos, 5, 10, 15, 20, vai por aí, cada contrato de dólar cheio vale 50.000 dólares. Só que, como vocês viram, mínimo de 5 vezes 5, certo? Quanto que dá isso? 250.000 dólares. Vamos pegar a cotação do dólar nesse momento, 5,16, tá? A gente trabalha com esses múltiplos, né? 5167,50,00, mas vamos botar o valor, né? Para que vocês possam entender quanto vocês estão operando. Então seria 5,16. 5,167, né? 16,750, tá? Ok? Tá aqui, ó. Agora já caiu um pouco, tá caindo o dólar. Então vamos lá, multiplicado por 250.000. Então você, para operar um lote do cheio, chamava lote porque é de 5 em 5, né? Então, para você operar um lote do cheio, você estaria, na verdade, se você tivesse margem para isso, você estaria operando 1.292.000, arredondando, reais. 1.292.000 reais, com um lote do cheio, tá? 5 contratos cheios. Vamos dar uma olhadinha no índice agora. Cada contrato do índice cheio, ele é equivalente ao número de pontos do Ibovespa à vista, né? Mas aí tem todos os cálculos aí do Ibovespa futuro, que inclui taxa de juros. Então vamos ver quanto está o mini índice agora, porque para efeito de ponto agora, tanto faz ser mini ou cheio.
O mini índice agora, ele está nesse minuto, deixa eu trazer para cá agora aqui. Pronto. Vamos ver quanto vale cada contrato do índice cheio. Como falei, ele vale o número de pontos do Ibovespa. Então vamos lá. 112.480 nesse segundo, vezes R$ 1. R$ 1. Bom, não precisa ser nenhum Nobel de economia para saber que essa conta dá cada contrato R$ 112.480, certo? Mas o cheio trabalha em lotes de 5 contratos. Então, isso aqui vezes 5. Também não precisa ser Nobel de Economia para essa conta, mas precisa de uma calculadora, porque eu nunca fiz Kumon, tá? Nem brinquei com aquelas bolinhas japonesas aqui. Bolinha japonesa, bom, tem outro sentido, mas eu não vou entrar no meta agora da bolinha japonesa. Isso aí vocês procuram em canais com mais com a letra X. Vamos aqui às contas japonesas. 112.480 vezes 5. Então, um lote do cheio é a bagatela de 5.000 não, perdão, é a bagatela de 562.400 reais. Esse é um lote mínimo para operar o cheio. Vamos ver qual é a diferença de alavancagem de 5 contratos de dólar para 5 contratos de índice. 5 contratos de dólar, se não me engano, a conta deu 1.292.000. Vamos dividir isso por 562.400 reais. Deu 2,3. Então, a alavancagem do dólar é 2 vezes, né, um lotezinho do dólar ou um contrato do dólar, que não dá para, não faz diferença se é um contrato, um lote ou 10 lotes ou 10 contratos, caso, né, a gente estivesse fazendo essa comparação, vai dar no mesmo. O dólar, os 5 contratos do dólar, ele seria equivalente, né, aproximadamente a 2,3 vezes 5 contratos do índice. Ok? E, obviamente, quando a gente vai trabalhar com mini índices, essa alavancagem, essa proporção se mantém, tá bom? Então, por isso que eu falei, se você tem R$ 500, vamos trabalhar com mini índice, porque como eu sempre sugeri, mini índice, o ideal seria R$ 1.000 para operar um contrato, não importa se você tem 5.000 na conta ou não, tira 4.000 e deixa só R$ 1.000 na corretora, e o dólar seria por volta de R$ 2.000, e sempre sugeria aí um pouco mais, 2.500, R$ 3.000 lá para a galera do projeto 10%. Mas vamos lá, aqui é só o histórico do dólar e do índice cheio. Vocês vão operar mini dólar ou mini índice. No caso, com R$ 500, mini índice. Então, qual é o valor financeiro que vocês estão operando? As diferenças já começam que o mini índice, né? E o mini índice começa com W, porque quando a BMF criou o home broker para operar mini índices, esse home broker se chamava Web Trading. Daí vem a história do WIN, né, de Web Trading para índice futuro, né, e WDO, né, que é o Web Trading para dólar futuro, tá? Então tá aí, essa é a história do porquê começam com W os mini contratos e não M, por exemplo, de mini índice ou mini dólar. Seria até mais lógico, né? Por que não MIN e MDO? Porque nasceu do Web Trading lá em 2006. Caramba, meu, eu viver a história disso tudo é fascinante, dá uma saudade da porra. Bom, vamos lá. Vamos lá, como é que funciona o
mini índice e o mini dólar? O mini índice ele é um quinto do índice, ok? Um quinto do índice. E o mini dólar? Ele é um quinto do dólar cheio. Então, quanto que era o índice? Não era os pontos do Ibovespa, né, com as taxas de juros, etc., né, que ele tem um vencimento, então isso tem um custo. Quanto está o índice agora? 112 mil, ó, não sai do lugar, hein, desde do início, 112.450. E o WDO? Quanto está o WDO agora? 51,71. Ok? 51,71. Então o WDO é um quinto do dólar. E qual é o valor financeiro para se operar um mini dólar? Ele é um quinto do dólar cheio. Quanto que era o dólar cheio? 50 mil dólares cada contrato. Cada lote, né, de 5 daria 250 mil dólares. Então, quanto fica cada contrato do índice? Aqui é um índice, um mini índice e um mini dólar. Quanto ficaria cada contrato do mini índice? Na verdade, a conta que eu sempre faço, né, é multiplicar um quinto de R$ 1, já que cada ponto no índice cheio é R$ 1. Um mini índice, se ele é um quinto de um contrato de índice cheio, que vale R$ 1, né, para cada ponto do Ibov. Então, na prática, né, a gente não fala que é um quinto, a gente já subtrai, tira aquele R$ 1 do cálculo e fala, bom, um quinto de real é 20 centavos. Então, um mini índice são os pontos, né, do índice cheio, né, vezes 20 centavos. Agora sim, quanto que dá isso? Vamos fazer o cálculo aqui. 112.450 vezes 20 centavos. Cada mini contrato de índice vale, portanto, em reais, 22.490 reais. R$ 490. E no caso do mini dólar? Bom, se é um quinto de 50 mil dólares, são 10 mil dólares, certo? Vezes quanto está valendo nesse minuto aqui para esse exercício o mini dólar. Vamos dar uma olhada lá. Mini dólar agora valendo 51,70. Vamos lá, para facilitar. 51,70. Então, cada mini dólar seria 5,51, né? Ou seja, 51,70 é 51, na verdade é 5,17, né? E o 00 aqui, tá? Para facilitar a conta em reais para vocês entenderem. 10 mil dólares vezes isso. Ou seja, se a gente fizer a conta, agora sim, não precisa de calculadora, estamos falando que cada mini dólar ele equivale a 51.700 reais. Certo? Aquela proporção que a gente viu no dólar cheio se mantém, né, de 2,23 vezes, né, o índice em termos de financeiro para o mini dólar, mini índice para o mini dólar. E agora a grande diferença, além desse valor ser um quinto, enquanto lá os lotes eram de 5, aqui os lotes são quantos você quiser. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, que seria dois lotes do cheio. Já vi gente que, por conta dessas funcionalidades de cross-order, operar o cheio achando que está operando o mini. Muito cuidado, hein, galera? Então tá aqui, essas são as alavancagens que você tem. Por que eu falo alavancagem?
Porque hoje, para operar um mini índice ou um mini dólar, as corretoras, isso porque subiu, elas estão exigindo aproximadamente R$ 150 de margem. Então, se as corretoras estão pedindo R$ 150 por um contrato, significa que com R$ 150 você pode operar um mini dólar ou um mini índice. Daí vem a pegadinha, né, de você ganhar 100, R$ 200 por dia. Só que aí, por exemplo, no dólar, você com R$ 500 você está operando R$ 150 mil. R$ 150 mil. Olha só quanto que é de alavancagem. R$ 150 mil dividido por 450, né? Não é nem 500. Você precisaria só de 450, que é 3 vezes 150. Dividido por 450. Quanto que vai dar isso? Você com R$ 450, você está multiplicando o seu capital operacional por 333 vezes. No caso do mini dólar. Uma insanidade. E o índice, provavelmente, você vai ter aí uma conta. Vamos lá, vamos fazer. Você operar 3 mini índices com R$ 450, né? Vai dar mais ou menos R$ 66 mil. R$ 66 mil no total, 3 contratos, dividido por R$ 450 de margem, você está tendo uma alavancagem de 146 vezes no caso do mini índice. Se você operar com R$ 500, o máximo de contratos. Pasmem, alguns meses atrás, antes dessa volatilidade pós-guerra, as margens exigidas para o mini índice era R$ 15, era um décimo. Ou seja, você podia se alavancar 1.460 vezes. E no caso do dólar, era em torno de R$ 25. Então você poderia se alavancar aí também milhares de vezes, tá? Bom, vamos lá. Você vai operar então um mini índice, porque você já viu que o mini dólar, né, você vai estar operando quase 2 vezes e meia mais pesado do que o mini índice. Você ganha 2,23 vezes mais quando tem ganho, mas você perde 2,23 vezes mais quando perde. E quanto que você ganha ou perde no mini dólar ou no mini índice? Vamos ver primeiro no mini dólar. Se 50, vamos lá, fazer conta aqui. Acho que eu posso apagar isso tudo aqui, né? Eu vou apagar algumas partes aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu posso apagar aqui nesse meu quadro branco. Quanto que vale cada ponto no dólar? Se 51 reais. Então, se um mini dólar equivale a R$ 51.700, né? Porque estamos falando de US$ 10.000 vezes 5,17000. Se aumentar um ponto o mini dólar, né, nós estamos falando que ele saiu de 5,170 para 5, né, 171, tá? Ou seja, a gente vai ter US$ 10.000 valendo 51.710 reais. Logo, cada ponto no mini dólar é igual a R$ 10. Ok? E quanto vale cada ponto no mini índice? Na verdade, cada ponto no índice cheio vale R$ 1. No mini índice vale 20 centavos. Só que apesar da gente operar de um em um contrato no mini índice, o mini índice, cada tique, ele anda 5 pontos. Se cada ponto no índice cheio vale R$ 1, cada ponto no mini índice vale 20 centavos. Só que o mini índice, assim como o cheio, eles andam de 5 em 5 pontos. Logo, cada ponto, cada avanço, cada tique para cima ou para baixo do mini índice é igual a R$ 1, ok?
R$ 1, porque são 5 pontos vezes 20 centavos, R$ 1. Então, se o mini índice andou 100 pontos, você fez R$ 20. Se você fizer 1.000 pontos com um mini índice, tiver uma mão firme, mão forte, buscar alvos de FIBA, o mercado está com boa tendência, você for tranquilo, você consegue fazer R$ 200 com um único contrato. Mas tem que pegar 1.000 pontos. 1.000 pontos. Não é todo mundo que consegue, somente no início de carreira, né, de aprendizado, não vou nem falar carreira, de aprendizado, pegar 1.000 pontos, né? Mas seria os tais R$ 200, ou seja, você faria 40% num dia com R$ 500. Isso é impossível? Claro que não. Dependendo do teu nível de disciplina, de você operar dias muito tendenciosos, né, e for cirúrgico na tua entrada, pode pegar um dia de 1.000 pontos no mini índice. Assim como você pode pegar um dia 20 pontos no dólar. 20 pontos no dólar, se a gente acabou de ver que o dólar são R$ 10 o ponto, com um contrato você fez R$ 200, 40% num único dia. Mas, de novo, errado é você operar contando com ovo na bunda da galinha, né? Que você vai fazer 1.000 pontos no índice, que vai fazer 20 pontos no dólar. É errado. Você não vai conseguir fazer isso todo dia, né? E nem ganhar todos os dias. Por isso que eu sempre recriminei quem só tem R$ 500 que quer operar. Mas vamos lá, vamos esquecer a questão de se você é arrimo de família, se você precisa botar dinheiro na mesa, etc. Para operar R$ 500, é isso aqui. São essas as referências financeiras que você tem. Então aqui agora você entendeu os pontos do mini índice, né? Quanto vale cada ponto, aprender um pouco a história do mini índice, do mini dólar, quanto vale cada ponto de mini índice, cada ponto de mini dólar. O dólar anda de meio e meio ponto, né? Então um ponto é R$ 10, mas ele anda de meio e meio. Então seriam R$ 5 cada meio ponto. Tá? Vamos levar isso agora para a vida prática. Por exemplo, não vou entrar no mérito de setup, de estratégias agora, mas vamos supor que você já conhece um pouco de análise técnica. Se não conhece, tem um curso completo de análise técnica básica que eu ministrei na B3 por 6 anos, não só no Brasil, mas como em vários países do mundo, que a B3 me mandou para formar traders que queriam operar mercado brasileiro de futuros. Mas vamos supor que você conhece um pouco de análise técnica e você está vendo que a gente rompeu esse topo aqui. Opa, rompeu esse topo, vai subir. É óbvio que eu não faria uma entrada nesse rompimento, né? Eu esperaria, como sempre falo, né? Eu esperaria um pullback aqui, tá? Já falando de uma possível entrada aqui, a entrada seria no rompimento desta máxima aqui, com stop aqui. Caso realmente ele pare aqui neste topo, né, fazendo esse pullback deste topo e siga subindo e rompe aqui. Então, neste caso aqui, quando que você teria que pôr de stop? E aí que vem a questão da alavancagem do mini índice e do mini dólar, que muitos não fazem essa conta, simplesmente botam um stop lá financeiro, está errado tecnicamente, porque você vai perder dinheiro mesmo acertando a entrada e a direção. Então, vamos apagar isso aqui, tá? Se a tua entrada for aqui se a tua entrada for aqui nesta região de preço, estamos falando aqui de aproximadamente quanto? Deixa eu pegar o cursor agora do Profit. 51,84 aproximadamente, ok? Então vamos anotar esse valor aqui. Você entraria aproximadamente em 51,84. Aonde estaria seu stop? Vamos supor que ele venha até aqui, faça um pullback e suba. O teu stop estaria por aqui. Já dá até para ver, né, que é por volta de 51,76. Ou seja, aqui tem uma diferença de 8 pontos. 8 pontos de stop com um contrato. 8 pontos stop vezes aqueles R$ 10, vezes aqui os R$ 10, 8 vezes 10, né? De novo, o número vai assustar, igual a R$ 80. Se você estivesse operando com 3 mini, que tua margem de R$ 500 permite, você perderia R$ 240 seus 500. Ou seja, perderia 50% no único stop. Entendeu por que todo mundo quebra no day trade? Porque querem usar o máximo da margem. Com um contrato, você já está perdendo R$ 80 nesse stop. R$ 80 nesse stop. R$ 80, nesse caso, para R$ 500, você está tendo uma perda já de cara de 16%. Uma perda significativa para uma única operação. Mas
Acho que para aprender, acho que até é factível esse modelo. Mas você tem que ter uma disciplina prussiana, lembrando aí dos meus livros de história de Primeira Guerra, Segunda Guerra, toda a história antes da unificação alemã, né, do Império Prussiano, etc., a fama que eles tinham nas batalhas napoleônicas e antes, você teria que ter uma disciplina prussiana para poder realmente ter sucesso com isso. Mas dá. O ponto-chave que eu estou destacando ou separando dessa videoaula é que eu estou realmente querendo mostrar como é que se operaria com R$ 500, né? Em termos de você primeiro alertar os cuidados da alavancagem, os riscos envolvidos, quantas vezes é a alavancagem do mini dólar versus o mini índice, mas é possível. É possível. Você limitar, de repente, seu dia no máximo 2 stops, mas 2 stops aqui com esse valor aqui é aproximadamente R$ 160, R$ 200, chega quase a metade do seu capital. Então, realmente, você vai ter que, uma vez entendendo toda essa questão de alavancagem, quanto vale os pontos, você tem que saber exatamente onde tem que colocar stops, se dedicar a operar a tendência, onde os stops numa tendência de alta vão ficar nos fundos anteriores e acreditar, por exemplo, em pivô de alta, pivô de baixa, esperar as médias estarem alinhadas e buscar o primeiro alvo de fibra, tudo isso que eu ensino nas outras aulas. Dá para operar com R$ 500? Claro que dá. Na minha concepção, não dá é você largar o seu emprego agora e tentar ganhar dinheiro todo dia com R$ 500. É isso que não dá, né? E quando eu falo tem que ter grana, não é ter grana para operar e tudo isso de margem. Ah, eu tenho 100 mil, então vou botar 100 mil na corretora para operar, vou operar 100 contratos, né? Você falou de R$ 1.000 por contrato, vou operar 100 contratos. Cara, você vai perder esses R$ 100.000 em coisa de uma semana ou duas. A grana que eu falo é, você tem R$ 100.000, deixar lá 99 rendendo CDI e pegar R$ 1.000 e operar um contrato. Agora, se você não tem esses R$ 100.000, você tem só 500, ok, você tem só 500, mas qual é a sua situação? Você é estudante? Alguém te sustenta, alguém paga suas contas, alguém bota comida na mesa? Show de bola, bora para cima, vamos trabalhar e vamos estudar com muita disciplina, muito estudo, muita dedicação. De repente, você nem vai precisar repor esses R$ 500 mais de uma vez, ou duas, ou três no máximo, nesse teu início de carreira ou de, né, estudos para ser um day trader. Agora, se você realmente vai precisar tirar lá os R$ 100 por dia, aí realmente, né, isso para fazer, se fazendo conta que você precisa de 2.000, que é muito pouco hoje, se for ver preço de cesta básica, etc., 2.000 não é nada. Se você tem compromissos, né, domésticos, pagar um aluguel, pagar a luz, né, pagar a conta do seu celular pré-pago, realmente a pressão psicológica vai estragar tudo isso que eu mostrei aqui, nada disso vai funcionar, a pessoa pira. Mas que dá para operar com R$ 500, dá, como eu acabei de mostrar aqui. Mas realmente ficaria muito mais fácil, tranquilo, se eu estivesse operando com R$ 1.000 para índice ou 2.500 para dólar, né, para um mini dólar. Mas dá. A ideia desse vídeo aqui é porque eu só vejo esse tipo de propaganda, né? Ah, vem aprender a operar com R$ 500. E parece, do jeito que eu falo, que não dá. Claro que dá, acabei de mostrar, né? Agora, o que realmente não dá é você com esses R$ 500, né? Sendo pai de família, tendo que pagar as contas do lar, achar que consegue. Aí realmente vai ser o caso de um em 1 milhão ou 10 milhões que vão conseguir, tá? Mas se for para aprender, dá tranquilamente, né? Considerando que esses R$ 500 é a sua taxa de aprendizado, né? É o preço aí de uma faculdade de segunda linha dessas que você faz o vestibular, mas já sabe que já passou antes mesmo de entregar a prova, né? Você sabe o que eu estou falando. Então, dá. Você quer aprender? Beleza, esse é o caminho. R$ 500. Vamos operar um mini índice, né? Que eu fui no caso mais extremo do mini dólar, aquela bancagem maior, mas a gente faz os mesmos cálculos no mini índice. Se a gente for olhar, né? Vou apagar aqui tudo. Na maneira como eu mostrei para vocês o stop do dólar, aqui, por exemplo, como é que seria um stop no índice aqui? Né? Vamos supor que aquele rompe esse topo, né? Rompeu esse topo. Eu vou ter que esperar ele fazer um pullback aqui, fazendo um pullback, voltando a subir, eu faria uma entrada aqui, por exemplo, com o stop aqui embaixo.
né? A partir do princípio que ele pode romper esse topo aqui. Então nós teríamos uma entrada aqui aproximadamente, ó, mil e uma entrada aqui aproximadamente em 113 mil pontos, com stop aqui aproximadamente embaixo de 112.700 pontos. Vou fazer número redondo para facilitar. Então, uma entrada aqui, com stop aqui, daria quanto? Daria 300 pontos. Quanto que é o ponto? 20 centavos. Quanto que é 20 centavos de R$ 300? Aqui seria um stop de R$ 60. Ah, mas 300 pontos é muito. Ok, vamos procurar padrões, né? Aonde o stop seja de 120, 150. O problema é que eu vejo a galera colocando stop de 100 pontos. Ah, 100 pontos é R$ 20. Cara, se o stop é 120, você tem que ser 120. Se ele é 150, é 150. Aqui nesse exemplo que eu criei aqui, seria um stop de 300. Ah, mas é muito. Então, beleza, pega uma entrada que o stop seja 200, 150. Mas se for 200 pontos, né, R$ 40. Tem jeito, é 20 centavos o ponto. Que não dá é você forçar um stop financeiro numa operação que o stop tem que ser sempre técnico, né? Que, por exemplo, a gente tem esse tipo, entradas com stop mais baratos. Aqui, por exemplo, né? Aqui a gente rompeu uma bandeirinha de baixa, né? Mercado completamente alinhado, ó, tendências de baixa clara, né? Secundária, né? A terciária, tudo aqui de baixa clara, primária aqui já vinha em tendência de baixa clara. Então aqui ele rompe essa estrutura, ó. Aqui ele faz um pullback, dá uma entrada aqui por violação com stop aqui em cima, né? E que nesse caso ele foi quase lá no stop, mas não pegou e seguiu caindo. Na verdade ficou consolidado, foi cair só no finalzinho. Mas para efeito educacional aqui, né? A gente está falando de um stop, de uma entrada, vai, uma entrada aqui com stop aqui. Então, quanto seria isso aproximadamente? 113, né? O stop aqui na região de 113.530 e uma entrada por violação aqui na região de 113.350. Então, estamos falando de 113.520, foi isso? 520 menos 113.320. Stop de 200 pontos. Tem jeito. 20 centavos seria um stop de R$ 40. Ok? 10% da sua conta seria R$ 50, aqui seria uma perda de 8% no único stop. Agora, não adianta você botar lá stop de 100 pontos, de R$ 20. Tá errado isso. Você só pode botar stop de 100 pontos se a tua entrada e o stop técnico for de 100 pontos. Por isso que, inclusive, todo mundo caça topo e fundo o tempo todo, em vez de operar tendência. Porque quando você vai botar stop de quem caça topo e fundo, vamos supor que eu adivinhasse que aqui era fundo. Então, você compra aqui e bota stop aqui. De repente, tem 100 pontos aqui de stop, né? Só que aqui eu estou olhando para o gráfico do passado, né? Que é como os caras ensinam, né? Quando eles vão operar, cada vez que eles fazem isso, que eles tentam adivinhar um fundo, numa tendência de baixa clara, é um stop atrás do outro na cabeça. E quebra a banca, como eles falam, né? Não existe banca para um trader profissional. O que existe é capital operacional, é margem operacional. Vamos começar a usar a linguajar de profissional. É isso aí, galera. Não sei como é que ficou esse vídeo. Estou tendo uma experiência nova aqui com esse brinquedo aí que eu comprei há algum tempo, estava guardado, que de repente pode ter aí uma função lúdica, pedagógica aí nos vídeos que eu quero desenvolver para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado bem feito, ou claro, vocês tenham curtido e entendido que não mudou nada de tudo que eu falo de 2014 para cá, nesses 8 anos desde que eu entrei em rede social, com relação à questão do day trade. Quando eu falo de ter muita grana, não é muita grana para operar, é muita grana para você pagar as contas enquanto você aprende a operar. Que como eu falei no início, né, eu sempre usei o exemplo aí de outras profissões, me lacraram, eu usei então a comparação de um pedreiro, só que eu não tenho experiência de formação de pedreiro, e vários pedreiros a quem eu agradeço muito e dedico esta aula,
vieram me falar que de servente de pedreiro até ser um bom pedreiro, um pedreiro com P maiúsculo, são 5 anos. Mesma coisa que um curso universitário de engenharia. Pois é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo.